Basicamente, a gente vai precisar de uma caneta e de uma tesourinha escolar. Eu havia já marcado aqui no meio um risco vermelho, a gente vai dobrá-lo e um dos dois lados, só aquele que você achou que ficou mais bonitinho, esse lado ou o outro, a gente vai recortar em volta. Então, vou começar pela cabeça, o bracinho, vou até na perninha, recortando tudo em volta de onde que eu já tinha feito. Esse pedacinho aqui eu vou descartar, não vou precisar dele. E olha só, quando eu abro, os dois lados estão iguaizinhos. Para não ficar todos esses riscos, a gente pode usar o outro lado. E a partir disso a gente vai passar para o tecido e fazer o bonequinho. Eu tenho alguns prontinhos já para mostrar para vocês, olha. Isso daqui já está prontinho. Pode ser uma menininha, a gente pôs cabelinho. Olha, eu posso fazer de cabelinho preto. Esse projeto aqui foi aquele que nós fizemos para tirar o cabelo, troca de cabelo. Ela loirinha. Esse daqui era o projeto da Rapunzel, para depois fazer as trancinhas. E aquela primeira, que era loirinha, a gente troca também e pode fazer uma outra bonequinha. Aquilo que a gente desenhou, assim que a gente costura, enche com plumante, eu já posso fazer qualquer bonequinho. Então, o que a gente vai trabalhar? Com feltro. Eu tenho feltro. Esses recortes são os moldes que eu vou passar a medida para vocês. Então, eu tenho cor de pele, o verde, que pode ser qualquer tom de verde, para fazer a roupinha. Eu tenho também as capas de gala, azul e vermelho. E tenho também para fazer um cachecol, uma fitinha amarelinha. Esse kit é o que tudo que a gente precisa para poder fazer o bonequinho. O enchimento, que é o plumante. A gente precisa também da lã para fazer o cabelinho. Nós precisamos, para fazer o básico, de um feltro cor de pele e do feltro verdinho. E a gente precisa também dos moldes. O molde do bonequinho, que ele pode ser do tamanho que você quiser fazer, daquele modo. Faz a bolinha da cabeça, faz o risco e passa em volta. E esse é o molde da roupinha dele. Os moldes, esse primeiro tecido, eu preciso que ele seja de 15 centímetros por 26, cor de pele. Esse tecido eu preciso para fazer a capinha do Pequeno Príncipe. Então, que ele seja azul marinho ou vermelho. E esse daqui é para fazer o verde, que é de 9 centímetros por 23. É importante você observar que ele tem o lado mais bonitinho, que é o lado direito, e o lado avesso. Pede ajuda para o adulto e deixa marcadinho qual que é o lado avesso, que é esse lado que a gente vai riscar, porque depois, quando desvirar, ele vai ficar por dentro, não vai aparecer. Vai ficar o lado bonitinho, o lado direito. É importante, então, a gente ter os dois pedacinhos, olha. Então, eu tenho um lado e o outro. Aqui, já coloquei um alfinetinho para não sair do lugar e ele foi todinho costurado em volta. Então, olha, já não dá mais para abrir e separar. Agora, a gente vai recortar aqui em volta. E a gente vai recortando pertinho da onde foi costurado. Então, eu vou tirar todo esse excesso e a gente vai descartar, vai colocar depois no lixo. Vou tirar aqui em volta. Observe que quando foi costurado, ele ficou um pedacinho sem, que é onde a gente vai colocar o enchimento para ele ficar bem fofinho. Aqui está nosso bonequinho desvirado. Às vezes falta um pedacinho, a gente vai, empurra mais. Na outra perninha também, o bracinho e o outro bracinho. Agora a gente já pode começar a encher. Então eu vou pegar o pedacinho do meu plumante. Lembra que a gente tinha um pedaço grande, né? Ó, bastante plumante. Não dá para pôr tudo de uma vez. Então, ó, eu pego um pedacinho que caiba aqui, ó, na pontinha dos dedos. Vou colocar na cabeça do boneco e vou empurrar com o lápis até chegar aqui na perninha. Nós vamos fazer isso até que ele esteja bem fofinho. Olha, eu vou empurrando. Aí você vai vendo, sobrou um pedacinho aqui embaixo? Não. Se tivesse faltando,
sobrado bem murchinho, a gente vai colocar mais. Então nós vamos enchendo sempre de pouquinho, até que a gente consiga estar com todo ele cheio e fofinho. Às vezes demora um pouquinho. Olha, pra gente acabar, mais o último tufinho, dá pra gente colocar com os dedos mesmo, ó. Pronto. Esse pedacinho aqui que sobrou aberto, você vai pedir pro adulto fechar. Ele pode costurar aqui pra você. Pronto. E o nosso bonequinho já está prontinho. É lógico que agora a gente ainda vai pôr a roupinha, fazer os olhinhos, a boca. Riscar em volta. Olha esse, era uma caixinha de remédio que eu risquei, que também é durinha, e você pode usar. Então a gente vai colocar aqui, riscar todinho e cortar ele em volta. Coloca em cima e risca em volta. E depois é só recortar em torno de onde nós riscamos. Costurar, vai pedir para o adulto costurar em volta, recortar, e nós vamos desvirar. Então olha, tem um verdinho aqui fluorescente. Esse verdinho, onde a gente deixou aberto, a gente passa, põe o dedinho aqui e vai virando ele do outro lado, para já virar a roupinha do Pequeno Príncipe. Tenho ele, desvira uma perninha, a outra perninha, o bracinho, e ele tá prontinho já para a gente poder colocar o boneco aqui dentro. Então vamos aprender o boneco para a gente voltar nessa etapa aqui do Pequeno Príncipe. Não põe os dedos muito juntos, que depois você tem dificuldade para tirar o tufinho. Deixa um pouquinho longe do outro dedo e vai passar 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. E aqui eu vou cortar o que sobrou. Eu tenho as 10 voltas aqui. Agora eu vou tirar e vou deixar segurando aqui, ó. E aqui no meio eu vou amarrar, dar um nozinho, já para ir tendo o formato do cabelinho. Aqui eu preciso dar 2 nós para que ela não solte. Uma vez, mais uma vez. Corto o que sobrou, eu tenho um tufinho. Esse tufinho, essas partezinhas aqui, ó, a gente vai cortar. O outro lado também, vai virar tipo um pomponzinho. Pronto, agora o que eu tenho que fazer? Vou misturando bem. Pronto, o meu cabelinho, o cabelinho do bonequinho já tá pronto. Basta que depois a gente colhe. Coloquei a cola quente para esquentar e agora já vou fechar a cabeça do Pequeno Príncipe, olha. Passa um pouquinho. Aqui você vai pedir ajuda para o adulto, porque a cola é muito quente. Há o risco de você queimar os seus dedos. Então, pede ajuda para o adulto. Se precisar, às vezes, juntar, olha, passo a água, porque aí eu não tenho tanto risco de queimar os meus dedos. Lembra da roupinha que a gente fez e já tinha desvirado? A roupinha parece um macacão, mas a gente vai modelar de forma que fique uma camisa e a calça. A parte que a gente deixou aberta é para a gente já ir colocando as perninhas do Pequeno Príncipe e aí a gente vai ajustando até no final, ó, separamos, vai puxando devagarinho até que comece a aparecer, ó, as perninhas dele aqui. A gente puxa uma perninha, procura lá outra perninha, olha, procura a perninha e puxa de novo, põe um pouquinho mais para cima a calça, ó, já tá vestidinho. Ficou aqui esse pedacinho, a manguinha. Então, nós vamos colocar o bracinho. Puxa um pouquinho o bracinho. Prontinho. Essa partezinha também eu preciso fechar. Ou eu peço pro adulto para fechar aqui, ou eu ponho a minha cola. Passo de novo a cola quente. Seguro bem. Vou passar a cola quente e fechar. Aquela caneta de tecido, a gente vai fazer um xizinho. Aqui, na golinha, e vamos puxar. Isso vai ficar como colarinho. Do outro lado também, eu puxo e vou abaixar aqui até o nível da cinturinha dele.
e vou fazer de conta que aqui tem os botões. Olha, 1, 2, 3 botões. Posso passar um pouquinho, fixar mais para ele aparecer melhor. Prontinho. Agora a gente vai colocar o cintinho. Eu vou pegar também uma fitinha de feltro vermelho. Essa fita tem 1 centímetro por 12. Então, eu vou colocar o meio dela, vou achar o meio. Junto os 2 pedacinhos. Esse daqui é o meio dela. O meio vai ficar aqui. E eu vou puxar o cintinho e vou costurar ou colar aqui atrás. Então, olha, eu vou pôr um pinguinho de cola quente. Um pinguinho aqui, coloco, mais um outro pinguinho e fecho. Posso até puxar um pouquinho mais para ficar franzidinho, né, a cinturinha dele. Agora aqui ele tem uma gravatinha, então a gravatinha, eu tenho um retângulo de 1 centímetro por 2. Vou achar o meio, junto, mais ou menos aqui. E vou dar uma franzidinha, para fazer uma gravatinha de borboleta. Como que eu fecho? É só pegar um pedacinho de linha e passar aqui em volta. Aqui atrás, eu vou dar um nozinho simples. Fecho. Pronto. Vou cortar o que sobrou. Pego a tesoura. Corto o que sobrou. Esses pedacinhos aqui, ó. Vou cortar bem rente. Vou passar cola. E vou colar a gravatinha. Passo a cola quente. E vou colocar aqui como se fosse a gravatinha dele. Vamos lembrar que a gente tem que usar esse pincel para tecido, para que a gente depois não perca o bonequinho se molhar borrando. Então, olha, imagina que eu tenho aqui a cruz, esse pedacinho aqui de cima, um olhinho, o outro olhinho. Onde estaria cruzando as duas cruzinhas? O narizinho do Pequeno Príncipe. E agora, como se tivesse um pontinho aqui, outro aqui. Eu vou unir para fazer o sorriso de vermelho. Ele fica sempre aqui, ó. Vai começar a partir de onde estavam os olhos, porque seriam os 2 pinguinhos aqui. Saio daqui e saio de lá. Pronto. Já tenho o sorrisinho do Pequeno Príncipe. Posso passar algumas vezes em cima. Prontinho. Posso também fazer uma sobrancelha. Faço só um risquinho, outro risquinho. Prontinho o rostinho do meu Pequeno Príncipe. Vou colocar aqui e fechar o cabelinho em volta. Aperto bem. E eu tenho já prontinho para colocar no estojo, para colocar na bolsa. Para quem já vai para a escola com a chave de casa, né? Já coloca aqui na chave de casa. Prontinho, o meu Pequeno Príncipe, da historinha que nós estudamos. E esse aqui é o maior que a gente fez. É o mesmo molde, mas ele foi ampliado. Cinturinha, mesma coisa, o cabelinho. Aí alguém disse, mas eu queria que colocasse uma botinha. Então a gente colocou também de feltro e é o mesmo bonequinho. Esse é o molde que a gente vai disponibilizar, que você pode imprimir, copiar na folha de sulfite, e nele já consta o corpinho do Pequeno Príncipe, o modelo básico. Você pode também criar o seu, da forma como nós ensinamos. O molde da roupinha verde, o tamanho da gravatinha vermelha e o cinto dele vermelho. São as medidas que nós falamos, mas já tem aqui prontinho. Aqui tá pra gente fazer também uma casaca para ele, né? E ela pode ser azul ou vermelho. Então, você vai pegar esse modelo, recortar. O recortado, olha, já está aqui. Vai transferir esse molde para um tecido. Então, se for fazer vermelho,
Ó, o tamanho já dele de 7 centímetros por 21, risca em volta, já tá riscadinho aqui, e recorta em volta. No azul já fiz isso, olha. O azul já foi colocado o molde, recortado. Agora é só a gente costurar. Pede para o adulto costurar da manguinha até aqui embaixo na cintura e do outro lado também. E já fica prontinho para a gente vestir o Pequeno Príncipe. Ele prontinho costurado, ó. Partezinha vermelha, costuradinha até a cintura, do outro lado também, as costas e o lado de dentro. Uso ele vestidinho de vermelho ou eu desviro, ponho do outro lado e eu vou ter uma casaca azul. Já virou uma roupinha de gala do Pequeno Príncipe. Então hoje vou levar no meu estojo, vou levar para a escola o meu chaveirinho do Pequeno Príncipe com a capinha vermelha. No outro dia, se eu quiser trocar, tiro a capinha, ele vai com a roupinha do dia a dia. No outro dia, quero colocar a roupinha azul, visto também no Pequeno Príncipe, só virei do outro lado, coloco o bracinho, o outro bracinho. A outra opção também é fazer o boneco, os olhinhos, olha, fechadinhos, sorriso você mantém, coloca a roupinha branca em vez de verde, a capa, essa que a gente, aliás, que a gente pode fazer azul ou então vermelho, em vez de ter a gravatinha, a gente coloca o cachecol amarelo, que a gente mostrou no começo, põe em volta do pescoço do Pequeno Príncipe e ele tem 1 centímetro por 30.